Hoje eu estou aqui na fábrica da Embraer em Campinas para contar uma história para vocês que poderia ter dado M. Imagina que você é piloto de avião, bastante experiente, voando um avião que você conhece bastante, em uma rota que você também é bastante familiarizado, você conhece bastante, voa ali pelo menos 2 a 3 vezes por mês na mesma rota, nos mesmos horários. E aí, digamos que em um desses voos você encontrou uma situação adversa, uma formação de nuvens à sua frente, mas nada diferente do que você já tenha visto em outros voos também e que você já tenha passado durante a sua experiência anterior. Foi exatamente isso que aconteceu com um cliente da Embraer voando um Coach 100. Ele estava fazendo um voo que ele já está bastante acostumado a fazer, encontrou uma situação adversa, encontrou uma nuvem à frente e achou que daria para cruzar por conta da experiência prévia que ele tinha naquela rota e com aquele tipo de formação. Ele acabou decidindo por prosseguir, só que dessa vez a formação não era tão insignificante assim, tinha um CB embutido, ele acabou entrando numa situação bastante delicada. Essa aqui é uma representação gráfica do que aconteceu durante o voo. Claro que aqui ele não está mostrando nem simulando as condições meteorológicas, afinal isso aqui é só uma extração dos dados gravados pela aviônica do avião. Nesse caso o Garmin G3X que equipa esse coach questão e vários outros coaches também. Os dados são extraídos, colocados no site Flight Histories, que traz uma representação, uma reprodução do que aconteceu, mostrando inclusive velocidade, altitude, força G, enfim, tudo que é gravado ali no Garmin G3X, ele joga nesse site e mostra aqui pra gente. E o negócio foi assustador mesmo. Vendo por um outro ângulo, foi isso aqui que aconteceu. Pode até parecer pouca coisa, né? Mas foi uma variação bastante grande, bastante brusca, e o avião entrou em uma atitude bastante anormal. Esse aqui é o gráfico de força G. Foi o máximo de 6,39 G positivo e um mínimo de 0,8 G negativo em um curto espaço de tempo. Em termos de velocidade indicada, uma velocidade de 179 nós máximas durante o evento. E em razão de descida, a gente tem aqui uma velocidade vertical negativa, ou seja, uma razão de descida de menos 11.768 pés. Eu estou colocando algumas dessas imagens aí para vocês verem que foram os dados registrados pela aviônica do avião, extraídos e colocados no Flight Histories, para que a gente possa visualizar o que de fato aconteceu e o melhor de tudo, e só porque a gente está podendo contar essa história, é porque no final das contas tudo deu certo. E aí eu fui para a fábrica da Embraer conversar com o Caio Jordão, que conversou com o proprietário do avião, que passou por essa experiência aqui, para contar um pouquinho para a gente, um pouquinho da questão da tomada de decisão de continuar o voo. Então são alguns fatores. A tomada de decisão, se você está em rota, você saiu do ponto A para o ponto B, que é o caso do meu cliente, do meu operador desse avião. Saiu do ponto A Cavoque. Aí no meio do caminho, porque ele estava destino ao sul, começou uma camada estratificada, uma primeira, que aí começa aquela coisa, vou voar visual no topo, como ela ainda estava esparsa e tinha uma outra camada em cima. E lá na frente ele já via que ela tinha se unido. Só que naquela região, nunca na vida dele ele ia sonhar que havia um CB 11 horas da manhã, naquele dia. E ele com experiência vai naquela região. Sim, o piloto, só para referência, não é um piloto despreparado, ele não é um manicaca, ele é multimotor, IFR, fez o upset recover, treinamento assim, sabe? Não é um cara, não é um acrobata, mas ele é preparado para sair de situação sabe, adversa em voo. E não é porque ele tem esse preparo que ele entrou na situação, ele entrou porque ele não sabia que ia entrar numa situação adversa. Tem muita gente que às vezes faz o curso, se prepara e fala, agora que eu fiz o curso eu posso ir. E não é. Pelo que a gente pôde conversar bastante a respeito do assunto, ele foi pego de surpresa. E claro que eu não vou compartilhar o nome nem a matrícula do avião com vocês, até por uma questão de respeito, até por uma questão de sigilo do proprietário e até com uma forma aí de confiança. Afinal, ele compartilhou uma história com o Caio da Embraer, que está compartilhando com a gente aqui no canal, visando sempre, em prol sempre da questão da melhoria da segurança operacional. Quanto mais informações a gente tiver, melhor.
Então já deixa aqui embaixo nos comentários se vocês passaram por uma coisa parecida, se vocês acharam que daria e não deu, se vocês tiveram algum susto desse tipo também, sempre compartilhando, visando a melhoria da segurança operacional. E aqui aquela coisa, eu tenho que chegar. Não, negativo. O dare get. Não é vergonha. Eu coloquei essa pauta no meu grupo, em Paera Aviação, e como nós temos ali pilotos de vários níveis de qualificação, vamos falar assim, de proficiência, a grande maioria, principalmente os bonanzeiros, não entra. Volta. O Joaquim, por exemplo, que é lá de Campo Grande, falou: Caio, eu não tenho vergonha de falar que eu voltei. E eu voltei 3 horas. Mas eu não tenho competência para entrar num mau tempo dessa natureza. E o clima está esquisito. Isso não é problema nenhum, voltar muito pelo contrário. Né? Voltar de uma situação que pode se tornar pior, é muito melhor estar aqui embaixo querendo estar em cima do que estar em cima querendo estar aqui embaixo. Então não é falta de experiência, faz sempre esse trecho. Se fosse outro piloto com menos experiência, que não tenha feito o Upset Recovery, por exemplo, inclusive eu já fiz, vou deixar um vídeo aqui no canal. Eu não sei te dizer, mas eu acho que não ia sair não. Depois você vai publicar as imagens, dá medo. É assim, nós testamos o nosso projeto, chegamos a 168 nós de TAS. Porém, controlado, de dia, numa rampa, não foi... O avião estava com porta lijável, o piloto estava com paraquedas, paraquedista, preparado para isso. É acrobata, ponto. Aqui, nós chegamos a absurdos 179 nós de indicada, 200 nós de TAS e um climb de 11.750 pés. E detalhe, em idle, a hélice foi 6.4, quase 6.5 G registrado. O avião é ensaiado para suportar mais 4, menos 2. E ele excedeu, foi embora. Nossos aviões eu tenho por critério, isso é coisa pessoal de projetista, de fabricante. Eu nunca faço um avião limitado na regra. Meus aviões têm over. E foi isso que deu a oportunidade para ele escapar. Olha, eu não acredito, não creio. Olha, não teve flutter, não teve vibração, não teve deformação permanente, não teve nada. Isso porque ele não afobou. Na hora de tirar o avião da atitude anormal, ele foi com delicadeza. Você entendeu? Isso que eu ia te perguntar. Então, já falando da experiência do piloto, se fosse outro piloto, provavelmente uma situação até entraria em desespero ou não saberia o que fazer. Lembrando que o desespero, às vezes, a pessoa até sabe o que fazer, mas o desespero, às vezes, acaba limitando. O time de joelho dele foi depois. Foi depois. Tá batendo até hoje. Mas assim, o avião, graças a Deus, e a competência dele me livrou, inclusive, porque como é que eu vou explicar? E aí, cara, o que eu queria te perguntar, só pra galera saber, passou por uma situação dessa, atitude anormal, excedeu os fatores do projeto, por mais que seja um projeto over, né, mas os fatores não foi certificado. Que tipo de atitude vocês fazem quando o avião passa por isso? Faz uma revisão, uma inspeção de célula? Geral. Primeira delas, motor. Então, nós abrimos o redutor, checamos se teve trinca, fadiga, alguma coisa. Fui direto no redutor. Segundo, vedação do cilindro, bala. Terceiro, abrimos o filtro para ver se tinha limaia, porque o motor chegou a 6 e... Acho que está naqueles relatórios lá, está na casa de 6.200 de rotações. Então, de motor foi checado tudo do berço, tudo do redutor, tudo dos carburadores. E eu agora estou na hélice, porque aparentemente não tem um dano na hélice, nada. Então eu estou em contato, fazendo um bate-bola com o fabricante da hélice, que é meu amigo, Way. Então examinamos a hélice até aqui, eu não tenho nada, mas nada para enxergar nela, que escoou, alguma coisa assim. No avião, nada. Começamos no leme e fomos até a parede de fogo, 0. Não tem um dos aviões normalmente tem uns cagueta, que é os calafetes. Quando há esforço excessivo, isso aqui abre. Se essa cauda trabalhar acima do limite. Entendeu? Esses pontos aqui, ó, tudo te indica se houve trabalho ou não. 0. Não teve um calafete que andou. Nem de asa, nem de raiz de montante, nem os calafetinhos lá da empenagem, do estabilizador horizontal, nada. O avião está alinhadinho, voa certinho, do jeitinho que ele saiu daqui. Beleza? Aí eu trouxe para cá e aqui nós fizemos o quê? Eu removi todos os parafusos críticos, então fui checar se não teve escoamento de furo.
nas raízes de montante, tanto na asa quanto na fuselagem, e nas raízes aqui do lado da fuselagem. Então, montante em cima e embaixo, raiz de asa, profundor estabilizador horizontal já checamos, está impecável, não tem nada. Mas o que mais me preocupou foi se houve alguma flexão de cabana. Nada. Nada. Avião pronto para voar de novo. Pronto, liberado, liberadaço. Não é para isso, foi um caso anormal, apesar de ter chegado em mais 6,4,5, sei lá quanto que chegou, quase 5. Até por não ser feito quase isso, 6,5. Mas assim, nada. Aqui teve um trabalhinho, aqui, ó, bem aqui, ó. Mas é de trabalho normal da estrutura, não é que enjambrou. Entendi, até porque não foi esse avião aqui, foi outro avião, né? Inclusive esse aqui, ó, é o Charlie Matango, não foi com esse avião, mas esse aqui é o que tá aqui, é o avião que a gente foi pra Argentina. Missão Argentina. Opa! Ó, já tá gravado aqui. Quem tá com saudade da missão Argentina, tá aqui, vamos de Charlie Matango. Essa máquina aqui eu sou apaixonado nela, já cheguei, já vi que tava aqui, já aproveitei pra namorar ela um pouquinho, matar a saudade dela. Então, tá aí pra vocês verem também o Charlie Matango, saudade dele. E uma última observação só pra finalizar o vídeo. Eu queria também parabenizar o piloto, não pela atitude e tal, isso acontece, faz parte, mas por compartilhar isso com o Caio, que é o projetista do avião que ele voa, para que a gente possa, e autorizou a gente a compartilhar isso com vocês, porque é conhecimento, foi um conhecimento para ele, foi um ensinamento para ele, e agora torna seu conhecimento para a fábrica e para vocês também. Um piloto experiente, a gente vê relatórios de acidente, de incidentes e tal, de muitos acidentes que acontecem com pessoas muito experientes. Agora imagina quantos e quantos casos, talvez parecidos, que acontecem por aí e que os pilotos ficam com vergonha de compartilhar, de falar, porque nossa, eu errei, e tem muita gente que tem vergonha de compartilhar os erros. E os erros podem virar e sempre viram ensinamentos para outros, desde que compartilhados. Então também agradecer ao piloto, já falei com ele, conheço. Aqui não vou expor porque isso não traria nenhum benefício, mas que permitiu que a gente compartilhasse isso com vocês, porque foi um erro que ele teve, ele mesmo reconhece isso, mas que está servindo de aprendizado para nós, para a fábrica e para vocês que estão assistindo esse vídeo também. Se vocês gostaram desse vídeo, dá o joinha, se inscreva no canal, deixa aqui embaixo nos comentários para mim se vocês passaram por uma situação parecida ou que poderia ter se desenvolvido por uma situação parecida como essa e que vocês voltaram antes, se vocês também acham que a atmosfera está cada vez mais complicada, as análises meteorológicas cada vez mais difíceis, deixa aqui embaixo para a gente fazer uma troca de experiências. Valeu, galera, até mais!